Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Equity 360, que é o novo podcast do Basement. Nosso objetivo aqui é bem simples. A gente entende que o equity é o ativo mais valioso para as empresas que buscam crescimento sustentável. E a cada episódio, eu, Frederico Rizzo, CEO do Basement, vou receber especialistas do mercado para explorar os principais desafios da gestão de equity sobre três principais ângulos: o ponto da escrituração, dos incentivos de longo prazo e da governança corporativa. Estreando comigo aqui hoje, um amigo e parceiro aqui já de algum tempo, não é a primeira vez que ele participa dos nossos eventos, o Luiz Gidrão, fundador e CEO da Stock Cash, e nós vamos discutir um assunto que anda muito em voga, principalmente para startups ou empresas em alto crescimento, em rodadas mais avançadas de venture capital, que é Valuation 409A, né? Os stock prices e avaliações dos incentivos de longo prazo, em especial das stock options. E isso sobre a ótica da retenção e atração de talentos para essas companhias. Então, muito bem-vindo aí, Gidrão. Como é que vão as coisas por aí? Diz que o ano realmente só começa depois do carnaval, né? Então, como é que está o movimento aí na Stock Cash? Obrigado, Fred. Cara, primeiro prazer estar aqui novamente falando com você. De fato, começou esse ano para a gente agora, né? Acho que março que começou de fato a acelerar. E já temos já fizemos algumas coisas aqui, inclusive em conjunto, né? Mas falando um pouquinho aqui da Stock Cash, né? Vai muito em linha com o que você acabou de falar, né? Que esse é um dos maiores ativos, né, que uma empresa tem, né, a questão dos stock options, equity, e de fato a Stock Cash nasceu de uma percepção que isso é muito mal gerido, e eu acho que a Basement também, né, talvez por prismas diferentes, mas falando sobre o mesmo assunto, que é gestão de stock options, contabilização, né. A Stock Cash, ela nasceu para fazer um produto que era de crédito, que era financiamento para exercício de stock options, né? Basement fazendo a gestão, você foi acho que talvez uma das primeiras pessoas com que eu falei sobre a ideia da Stock Cash lá atrás. E a gente em conversas, né? O pessoal fala, pô, vocês fazem um 498A, que é o valuation das ações, né? Eu vou explicar isso mais para frente. E as três primeiras vezes a gente falou que não fazia e a gente falou, nossa, a gente precisa de fato entender mais sobre esse tema e hoje, né, a gente tem, tem se especializado. Aqui no Brasil, somos a única que tem feito, né, e o que é o 409A, né? É de fato você verificar qual que é o valor da ação ordinária da companhia, né, principalmente startups e companhias aí de alto crescimento. Ô, Luiz, acho que antes da gente entrar no tema específico aqui, acho que vale a pena contar um pouquinho da origem do Stock Cash e lembro bem nessas nossas primeiras conversas que já rolou uma química de cara, né, uma aderência muito grande entre os nossos trabalhos. A gente, naquele momento, também vinha perseguindo muito o teu objetivo inicial, que era trazer mais liquidez para essa classe de ativos, né? A gente, no Brasil ainda, infelizmente, sofre com uma carência de histórias de sucesso, e isso faz com que os beneficiários desses stock options ou RSUs ou o incentivo que seja, eles acabam percebendo muito pouco o valor, né? Porque eles não conhecem ninguém que tenha ganhado dinheiro com isso, né? Então todo mundo prefere um bom plano de saúde
que é algo muito mais barato para a companhia do que um programa de stock option que pode transformar a vida dessa pessoa, né? E vocês, na época, então, com a ideia de que, como você mencionou, de financiar os beneficiários, seja para eles conseguirem adquirir os stock options, seja para que eles tivessem liquidez antes de um evento da companhia, né? Mas no mundo, para quem empreende, né, e sabe que assim, as coisas mudam bastante. Eu acho que seria legal tu contar um pouquinho como esse objetivo inicial ele se transformou, ele evoluiu de alguma forma e um pouco das principais linhas de atuação hoje da Stocash. Legal, Fred. Aí, um pouquinho antes da Stocash nascer, eu trabalhei numa gestora de crédito privado e até fazer IPO. E eu recebi stock options. E perguntei, né? Vocês podem me emprestar dinheiro para eu exercer minhas stock options? Porque eu não tenho esse volume, né, de recursos. A empresa falou não, porque tem a questão sobre o caráter mercantil e remuneratório. E eu falei, tá bom, né? Nós somos uma casa de crédito estruturado. Talvez aqui na Faria Lima tenha outras casas que já pensaram nisso. E a minha surpresa foi que a resposta foi não, né? Então não tinha para empresas privadas e eu imaginava que talvez para empresas de capital aberto os grandes bancos fizessem isso, né? E depois que a Stock já estava rodando há quase um ano, a gente foi perceber também que isso é um produto que também não é de prateleira. Alguns poucos bancos fazem isso, mas mais como uma obrigação, né? Não porque de fato querem destravar. Então, eu monto a Stockcash em 2023 com um produto específico que era financiamento para stock options, né? Para empresas privadas, né? A primeira operação a gente fez para um ex-CFO que tinha acabado de sair de uma empresa e geralmente quando você sai, você tem 90 dias para poder exercer, né? E aí você entra num cenário que você trabalhou na empresa, sei lá, 4 anos, vestiu 100% do seu plano e por algum motivo pessoal, profissional, você vai para um outro caminho e você tem 90 dias, né? E aí alguns dados da carta, né, eles mostram que 80% do patrimônio de uma pessoa que trabalha numa startup são as próprias stock options. O que acontece? Aquela é a decisão financeira mais importante da vida daquela pessoa e ela tem 90 dias. Não é só decidir se ela vai fazer ou não. Ela tem 90 dias para decidir se vai ou não. Muitas vezes ela não tem as informações sobre o valor daquela ação, sobre como que está o stack de preferências de liquidez, né? E depois, muitas vezes ela não sabe nada disso e vai muito mais num chute. Pô, eu acho que vale tanto, a última rodada foi a tanto. E ela sai procurando amigos, famílias e quem mais pode para tentar conseguir esse crédito. E as pessoas que, tá bom, eu te ajudo, mas quanto que vale isso? A pessoa não sabe nem explicar, né? Então, muitas vezes você vê pessoas perdendo esse ativo, né? Que ela de fato trabalhou por aquilo, né? Se ela ficou o período e investiu, ela de fato tem direito a poder exercer aquilo, né? Então, essa foi a dor que a gente viu principal. Hoje em dia ainda é muito difícil você fazer esse tipo de operação sem contribuição da empresa, né? Não é que a empresa precisa contratar, a gente só precisa ter algumas informações para que a gente consiga entender se de fato aquele risco de financiar o exercício vale ou não, né? No final do primeiro ano da Stockcash veio a surpresa, executivos de uma grande empresa de capital aberto, na verdade a própria empresa nos chamou e falou, a gente tem um problema aqui, a gente tem um plano de stock option e tem pouca aderência, porque nossos executivos não têm os recursos, ou até têm os recursos, mas às vezes está num fundo que é ilíquido, né? A gente olhou para o plano, fica público na CVM, baixamos o contrato e entendemos. A gente falou, se a gente conseguir
que a empresa mude esse parágrafo aqui, a gente consegue ter um produto de prateleira para fazer esses exercícios para os seus executivos e você não precisa ter nada comigo e continua mantendo o caráter mercantil, né? Desde então, essa empresa a gente já fez mais de 30 milhões para os executivos, né? Desde cheque ali pequeno até cheques relevantes, né? E de maneira geral, a Stock Cash, hoje a gente está completando quase 50 milhões de créditos específicos para destravar a liquidez de Stock Option, né? De mais de 10 empresas diferentes, aí a gente fala desde startups até empresas de capital aberto, e cheques 15 mil reais até cheques de alguns milhões de reais, né? Então, acho que a gente fica feliz disso estar mais democratizado e, de fato, as pessoas começam a perceber, pô, esse negócio, quando bem feito e bem estruturado, tanto do lado da empresa quanto do lado dos executivos, tem valor, né? Então, acho que ainda estamos nos primeiros dias nessa batalha, você está aí há mais tempo, né? Mas estamos felizes com os resultados. Que legal, Luiz. Eu não sabia desse número, desse progresso todo. Sensacional escutar essa história e a gente precisa realmente divulgar mais esses casos. Eu imagino que isso tem um impacto muito grande para essas companhias, né? Para o valor desses programas para dessas companhias. Então, pô, sensacional, parabéns. Eu acho que daí a gente pode pegar o caminho aqui do nosso principal tópico hoje, porque eu entendo que esse se tornou um segundo produto de vocês, né, como você mencionava aqui no início da nossa conversa. E é algo que, de novo, conecta e conectou muito bem com o nosso produto, porque principalmente os nossos clientes que são incorporados fora do país, eles já tinham a prática, né, mesmo não sendo obrigatório, eu entendo, porque a maioria dessas companhias não se incorpora nos Estados Unidos, mas se incorpora em Cayman, então não há uma obrigação legal para realização desses relatórios, mas a boa prática, muitos com investidores americanos, eles exigem que essas companhias façam o tal do 409, né, o 409A. Então, acho que para a gente começar a aquecer no tema, seria interessante conceituar um pouquinho aqui o que é, né, especificamente o relatório 409A aqui. Vamos começar por aí. Vamos lá. Então, o relatório 409A, né, é uma exigência da Receita Americana para empresas que emitem, né, incentivos de longo prazo de stock options para os executivos. Tá? Isso veio depois do caso da Enron, né, porque antigamente as stock options você pode fazer, se você emite, e dependendo do que você faz, ela tem implicações nos demonstrativos financeiros. Né? Então, uma empresa pode ter uma despesa maior, reduzir base de tributação. Né? Então, para que empresas não fossem tão agressivas nas demonstrações financeiras e até conseguir manipular isso, né? A Receita Americana, depois do caso da Enron, instituiu, e o 409A ele serve para um objetivo específico. É falar quanto que vale uma determinada ação daquela empresa. Né? Então, geralmente, as startups elas têm mais de um tipo de classe de ações. Né? Os planos de stock option, eles são, de novo, geralmente ações ordinárias, que são aquelas que ficam embaixo das que os investidores vão aportando capital e fazendo seus investimentos. Então, você não precisa somente saber o valor da companhia. Né? Você precisa chegar no valor da companhia, você precisa
quebrar qual que é o valor de cada classe de ação, e elas podem ter divergências materiais em relação ao valor. E depois, como são ações de empresas privadas com baixa liquidez, você precisa aferir qual que é a diferença de um ativo que é super líquido, que o preço, basicamente o mercado dá, para um ativo que tem uma liquidez super restrita. Então você tem que ter um desconto sobre isso. E aí você chega no preço final, né, que é onde o 409A vai falar qual que é o preço daquela ação. E aí, só para fechar o raciocínio, por que que isso é importante? Né? Na questão da discussão sobre caráter mercantil e remuneratório. Né? Para ter um caráter mercantil, hoje, o entendimento geral de receita, CARF, etc., é que você pode emitir stock options, mas o preço tem que ser maior ou muito similar ao valor atual da ação. Então, pelo 409A, se eu emito e falo aquele é o valor daquela ação, você pode emitir stock options naquele valor. Se você emitir abaixo, você pode, mas você corre um risco de ter algum passivo tributário. Perfeito. Então, se eu entendi bem aqui, tentando resumir um pouco a tua fala, o 409A é uma metodologia para se chegar ao strike price, né, ao preço de exercício dessa opção. E ele existe para as companhias de capital fechado, porque nas de capital aberto esse preço é dado na bolsa. Né? Quando você emite a opção, já existe o valor da ação, está lá na tela do colaborador, do beneficiário, correto? Correto. E aí, Luiz, assim, por que o 409A, na tua visão, por que ele se tornou o benchmark, né? Por que ele se tornou aqui o relatório mais procurado pelas startups, mesmo aquelas que não, como a gente falou, não tem uma obrigação legal para eles, né? Porque, ou seja, que empresas nacionais, brasileiras ou com base local, porque a gente sabe que todo o regramento jurídico das opções, embora a empresa esteja fora do país, o que importa é onde se encontram os beneficiários dela. Então, por que empresas com uma base de beneficiários brasileiros adotam uma metodologia americana? Por qual a razão, na tua opinião, aí para esse ser o benchmark atual das companhias? Perfeito, Fred. Então, quebrando em dois blocos. Primeiro, as empresas que são, de fato, operacionais brasileiras, mas elas têm planos nos Estados Unidos, né? E ela tem alguma pessoa desse plano de stock option que é um residente fiscal americano. E aí, nesse caso, ele tem obrigatoriedade de fazer o 409A de maneira a cada 12 meses, ou se tiver antes disso algum evento material, uma rodada de funding ou um novo produto que pivota a companhia, etc. Empresas que não têm esse residente americano, mas é investida por um fundo americano, fazem por boas práticas, para quando for fazer uma diligência, né? E já está um padrão, né? E empresas brasileiras que não têm, de fato, essa necessidade legal, têm utilizado o 409A ou um relatório de valuation para se chegar no valor das ações ordinárias, pelo simples motivo que hoje aqui no Brasil, a lei não solicita que você faça isso. Só que, ao mesmo tempo que ela não te obriga a fazer um relatório, ela fala, se você emitir ações num valor abaixo, né, com strike price abaixo do seu valor justo, você pode ter um problema aqui tributário. Então, é melhor você, de fato, falar, todo ano eu faço um relatório por um terceiro independente que vai oferir o valor da minha companhia. E a gente utiliza
né? O 409A, que é aceito nos Estados Unidos, já tem uma metodologia, que aí a gente segue os princípios do AICPA, né, que tem o guia para como você faz a precificação dessas empresas privadas, e a gente faz o paralelo aqui no Brasil. E tem sido bem aceito pelas grandes auditorias. Estava até comentando com você hoje aqui antes, né, que a gente faz 409A e a gente faz contabilização. Né? Que hoje a gente estava discutindo com uma auditoria para uma empresa que a gente prestou serviço e, de fato, a gente coloca lá o 409A como parte das premissas depois que vão compor ali as variáveis da contabilização. Ou seja, você poderia, utilizando o seu título de CFA, enfim, o seu conhecimento financeiro, você poderia chegar numa estimativa de valor justo, vamos dizer assim, ou de valor para essas ações ordinárias. Mas, se eu estou entendendo bem, a vantagem de você ter uma metodologia mais documentada, vamos dizer assim, né, uma metodologia que você pode seguir e tem uma referência clara que todo o mercado, ou que boa parte do mercado americano já utiliza como uma regra para discutir, então, com auditores, com CFOs e com as partes interessadas nesse trabalho, né? Acho que é a clareza da metodologia em si, pelo que eu entendo. Exato, Fred. Essa clareza, né? Ela tem. Quando você vai fazer valuation, você pode ter ciência e você pode ter um componente de arte, né? Esse guia que eu comentei antes, né, do AICPA, ele traz regramentos que falam se a empresa está num momento mais early, né, você usa tais metodologias. Se ela já tem fluxo de caixa positivo e ela já tem uma certa maturidade, você usa outras metodologias. E se ela fez uma transação recente e essa transação de fato ela reflete o valor real da companhia, você pode também usar aquela metodologia, né? Então, a gente na época de faculdade ou depois que vai estudar para o CFA, a gente estuda mais algumas metodologias tradicionais, fluxo de caixa descontado, etc., que não necessariamente refletem o que esses guias, né, que já têm mais de 20, 30 anos, indicam para a gente. Né? Quando eu converso com empreendedores que estão estudando, né, querem aprender um pouco sobre stock options, principalmente, a definição do strike price é quase sempre um dos maiores desafios. E muitos entendem que a precificação ela é dada no momento em que a empresa faz a rodada de capital. Afinal de contas, veio um terceiro, um investidor, né, um fundo, muitas vezes, de investimento, e ele definiu um valor para o preço daquela ação. Né? Em que medida isso ainda exige, né? Eu acho que a pergunta desses fundadores, desses empreendedores, é por que eu preciso fazer um 409A se eu acabei de realizar uma rodada de investimento aqui e precifiquei as minhas ações? Perfeito. Essa pergunta é muito importante, né? E a gente gosta de escrever bastante sobre isso, né? Que as diferentes classes de ações no cap table, ela tem diversas implicações, inclusive de valor, né? Então, quando uma startup acaba de fechar uma rodada, ela provavelmente vendeu ações preferenciais que vão estar em cima das ordinárias, que é onde estão os planos de stock option. Então, por mais que ela 100 milhões de dólares, por exemplo, essas ações ordinárias podem ser que elas não valham a mesma coisa. E dois, ela também não consegue capturar a questão do um investidor entrou e avaliou em 100 milhões, ele tem 20, 30% da companhia. Imagina que tem um executivo que tem 0,001 da companhia. Essa posição, por ser minoritária, ela é muito mais ilíquida do que desse cara que tem uma preferencial grande.
Então a gente tenta capturar também esse chama DLOM, né? Discount for Lack of Marketability, que é desconto por falta de liquidez. Ou seja, no relatório, talvez valha a pena a gente entrar um pouquinho, então, quase que na técnica, né, nos principais passos, vamos dizer assim, do relatório. Eu acho muito legal essa sua fala aqui desses preços de ação, que no nosso trabalho de gestão de equity é o tipo de coisa que a maioria das pessoas não entende o valor disso, né? É um problema oculto para a maioria das pessoas. Eu acho que essa conversa nossa é um bom exemplo, porque ninguém se dá conta ou presta atenção que uma empresa ela tem classes distintas de ação com valores distintos entre as classes. E aí a maioria das companhias, a imensa maioria das companhias, faz um registro das propriedades da empresa, ou seja, do seu equity, das ações, em planilhas de Excel. É isso que a gente, aos poucos, vem substituindo. E quando elas colocam numa planilha de Excel, na maioria das vezes, tudo é o mesmo valor. Ninguém está lá controlando, aqui eu tenho tantas preferenciais, tantas ordinárias, essas preferenciais têm tal valor e essas têm Y valor. Né? É o tipo de coisa que só softwares específicos e metodologias e processos como esses de valuation é que vão trazer mais visibilidade. Mas então, quando você pega, vamos talvez quebrar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, quando você recebe uma empresa para fazer um trabalho de valuation, como funciona? Né? Como é que é essa conversa com os empreendedores? Que tipo de informação vocês precisam e como vocês fazem o passo a passo dessas análises? Legal, Fred. Antes, só um parênteses, né? A gente estava discutindo aqui com uma startup sobre o valor das ONs, né? Minha empresa vale tanto, então qual que é o valor das minhas ONs? Só que as preferenciais que tinham em cima, elas são corrigidas por IPCA mais 8. E aí quando você olha a planilha de Excel dela, ela está carregando o preço da ação preferencial no momento da emissão. Já se passaram ali, acho que 8 anos. Tá? Hoje, esse IPCA mais 8 corrigido dobrou de valor. Então, o leak pref do cara, que ficava desse tamanho, hoje está desse. Né? E amassa o valor. Se a empresa não tiver crescido muito em valor, ela amassa porque ela tem preferência na liquidez. Tá? Então. Essa é uma pergunta, assim, quando eu falo com amigos meus ou pessoas que estão na ponta do receptor dessas opções, né, eu sempre incentivo a fazer essa pergunta, assim, cara, tenta e entenda quais são os direitos de preferência de liquidez que já existem nessa companhia. Muitas vezes, se ela está num série A, num série B, ela já tem, né, liquidation price. Se ela está em estágios mais avançados, aí seguramente ela tem, mas não é incomum a gente ver mesmo em estágios anteriores isso acontecer. Ainda mais quando os fundadores não são tão experientes, não tem tanta alavancagem, né? Você é um cara que já vendeu uma, duas, três empresas, na hora de falar com os fundos, ele tem força para impor e segurar isso, mas em muitos casos isso não acontece. Então, esse é um ponto super importante mesmo. Mas vamos lá. Eu entrei, sou um potencial cliente, quero fazer o meu 409A. Como é que se dá essa conversa com vocês? Legal, acho que o primeiro ponto é entender qual que é a maturidade da companhia, se ela já teve rodadas ou não, né? Quanto mais early, talvez mais simples as metodologias, né? Mas basicamente a gente pega as demonstrações financeiras dos últimos 3 anos, se já tiver feito relatórios de 409A também, a gente pega os relatórios antigos, até mesmo para validar premissas. Muitas vezes a gente vê premissas de fora, né? A gente pega projeções da companhia também,
mínimo 3 anos, até 5 anos. A gente sabe que isso para startup também é mais, também não é muito confiável, né? E a gente entende o cap table, né? A gente pega o cap table, entende como é que são as diluições e tem que entender de fato, ler todos os contratos, né? Para entender quais direitos e obrigações que as classes têm, porque quanto mais direito, mais valor tem aquela ação, quanto menos direito, menor o valor daquela ação. Então a gente quebra em 3 principais etapas do relatório. A primeira, qual que é o valor global da companhia? E aí pode ser, o valor teve uma transação recente que de fato foi um valor que o mercado pagaria, então o fundo pagou o valor de mercado, né? Então, ou você vai fazer um DCF, ou você vai fazer múltiplos, né, de comparáveis abertas, né? Chegou no valor da companhia, ponto 1. Depois, pega todas aquelas diferentes classes de ações, a gente roda, faz um Black-Scholes, né? Bota volatilidade, o tempo esperado para ter uma saída da companhia, né? E aqui um parênteses, né? Acho que para os nossos ouvintes que talvez não estejam tão familiarizados, o Black-Scholes é uma metodologia de avaliação do valor das stock options, né? É uma metodologia muito comum utilizada por companhias dos mais diversos portes, em especial as companhias abertas, para determinar o valor da opção. A gente não está falando aqui do valor da ação, o valor da opção. Mas aí, esse Black-Scholes, ele é utilizado para fazer a contabilização, para você definir o valor da opção e contabilizar, mas no 409A, ele quer entender, né? Pô, se eu tenho esses diferentes tipos de classe de ação e eu tenho, e aí não quero ser muito técnico, mas você tem uma distribuição normal aqui, né? E um tempo até ter o exit dessa companhia, esses diferentes tipos de classe de ação vão brigar de valor entre si, né? E aí você vai alocar X valor para cada uma das classes. Obviamente, as classes mais em cima têm, em regra, preços maiores até chegar ali na classe ordinária, né? Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Você está usando a metodologia de precificação de opção, porque a opção ela carrega um prazo para exercício, um prazo para maturidade, e você está extrapolando isso para precificar uma ação que não tem liquidez. Então, é como se ela tivesse um prazo para ter liquidez. É isso? Isso. E aí, e essas opções, elas podem... Como eu estou botando várias... E aí, de novo, a gente não quer deixar o papo muito complexo, mas como eu coloco ações, classes de ações com prioridades no recebimento, né? Se eu não tiver muito valor de companhia, que é onde todas convertem para a ordinária, porque o valor é indiferente, elas meio que podem brigar entre si na questão do valor. Então, de fato, eu considero que elas são opções que elas podem, no momento da venda, estarem dentro ou fora do dinheiro. Ou seja, elas podem chegar no momento que eu vou exercer e eu falar, essa ação tem valor, de fato eu vou exercê-la. Então, dá um exemplo prático. A ação vale 10. Se eu devo exercer por 5? Sim, porque eu pago 5 e recebo 5. Meu lucro foi 5. Mas pode ser que no momento da liquidez, o meu strike é 5 e a ação vale 5. Eu não vou exercer essa ação, né? Então a gente faz tudo isso para chegar no valor dos diferentes tipos de classe de ação, que é o step 2. E aí a gente vai para o step 3, que é eu vou medir qual que é a iliquidez daquele ativo, né? Então, se ele tem alguns tipos de proteções, ele tem menos iliquidez. Se ele não tem nenhum tipo de proteção, ele é mais ilíquido, né? E aí, esse é o DLOM que a gente fala, né? O desconto por falta de liquidez. A liquidez, ela de alguma forma, ela também é impactada pelo estágio da companhia. Se você está fazendo um 409 de uma empresa que está no seed, ela vai ter um desconto talvez maior do que uma que está num série D, né?
Perfeito. E até isso, imagina um mercado bolsa. Se você for tradar ações da Petrobras ou da Vale, a liquidez, assim, super líquido, né? E o spread, às vezes, nem tem spread quando, no bid and ask, né? No compra e venda da ação. Quando você vai, às vezes, para uma ação que é muito pouco tradada, às vezes tem ação que é tão baixa a liquidez que, às vezes, tem uma negociação no dia. E aí você pega o bid and ask lá, às vezes 20 centavos de diferença. É uma ação e líquida. Você tem mais dificuldade em vender aquele ativo. E se você quiser vender rápido, você vai receber menos, né? Porque o comprador está aqui, o vendedor está aqui. Agora imagine uma empresa que nem está sendo negociada em bolsa. Quanto mais early a startup, mais jovem, mais ilíquido é aquilo, mais arriscado é aquilo e mais volátil é aquele ativo. E pensando, Luiz, que essa é uma metodologia, de novo, americana, mas mais do que isso, ela, historicamente, em grande parte, ela foi executada por firmas americanas, né? Muitos provedores de serviço estrangeiros, eles já incluem na sua assinatura e etc., muitas vezes, esse serviço. Cada vez mais feitos de forma automatizada, com IA, né, assim, em massa, em escala. Mas a gente está falando de mercados extremamente distintos. Quando a gente entra nesse assunto específico, que é um assunto de liquidez, a gente falar da liquidez nos Estados Unidos versus liquidez no Brasil, não dá para comparar, né? Em que medida essas soluções elas conseguem endereçar as particularidades do mercado brasileiro, assim, na tua experiência, acho que quando você olha essas empresas que chegam até vocês, muitas vezes já com relatórios anteriores, feitos por americanos, e vocês confrontam, o que vocês encontram aí, né? Elas conseguem, minha dúvida é assim, em que medida elas conseguem, sabendo o país e tal, acertar muitas dessas diferenças de premissa? É super relevante essa questão, né? E acho que também dá para quebrar em duas partes, né? Uma questão é, quando você vai comprar uma camisa, um terno, você pode ir numa marca boa e ir lá comprar, ou você pode ir em alguém que vai te fazer uma camiseta sobre medida, tá? Quando você está falando com esses grandes providers americanos, é uma indústria. Então, ele automatiza todo o processo de input, né? E aí ele tem lá um algoritmo que vai processar e ele vai te dar esse output e te dar isso como resultado, né? Alguns problemas para isso. Primeiro, uma empresa que está aqui no Brasil, como você bem colocou, a liquidez brasileira é brutalmente menor do que um ativo com liquidez nos Estados Unidos. Ele está olhando o mercado americano, né? Outro ponto, as comparáveis, né? A gente pegou um relatório, pegou as comparáveis. Ele só olhou para as americanas e ele pegou um caso de uma comparável brasileira, que ele chamou de comparável Financial Services, e pegou a B3, que tem múltiplos estratosféricos e 99% do resto da bolsa brasileira não tem esses múltiplos, né? Então, você cria distorções, né? E tem um problema fundamental desses algoritmos, né? Que primeiro é garbage in, garbage out para qualquer modelo, né? O que a gente Sim. tem feito aqui, de fato, é entender a realidade brasileira, das companhias brasileiras, e entender quem de fato são os comparáveis aqui no Brasil e adequar o modelo para isso, né? E a gente usa o Excel, a gente não vai usar algo automatizado que por muitas vezes não entende as nuances, né? Pô, a última transação, ela refletiu de fato o valor justo de mercado ou simplesmente foi uma transação que por algum motivo comercial ela não embutiu o valor correto da companhia? E eu entendo que, principalmente nesses exemplos que a gente citou aqui, são exemplos que
vão ao encontro do interesse, na maioria das vezes, dos administradores, dos fundadores, qual seja garantir um maior desconto, né, de liquidez, garantir um strike price menor, diferente da negociação que ele faz com os seus investidores, que ele quer conseguir o maior preço de ação possível. Aqui o incentivo do fundador é garantir um strike price com o maior desconto possível, com o menor valor, portanto, para que ele dê mais incentivo para quem recebe, né? Então, se ele pegar esses múltiplos de B3, se ele pegar descontos de liquidez menor americano, vai ser prejudicial para ele, empreendedor brasileiro. Assim, perfeito o raciocínio, é isso, viu, Fred? Legal, esse é um tema que dá muito pano para manga, mas o tempo aqui está contra nós, eu preciso encaminhar o final aqui da nossa conversa. Eu queria te ouvir, Luiz, eu acho que mais no aspecto aqui que a gente tocou um pouco nesse assunto, mas qual a importância desse relatório do ponto de vista de segurança dessas stock options, né? Assim, em que medida isso se torna quase que um seguro para as companhias que buscam esse tipo de serviço, lembrando que, né, para muitas delas isso não é nem obrigatório. Qual é a importância disso, em especial no Brasil, né, com uma regulação ainda frágil nesse tema? Legal. Acho que um ponto anterior a isso é, de fato, o plano está bem estruturado, tá? A gente recentemente foi contratado por uma companhia, a companhia queria contratar a gente para fazer um relatório, e quando a gente olhou como que estava estruturado o plano de stock option, a gente falou, pessoal, isso aqui é mercantil ou remuneratório? Não, é mercantil. Não, não é mercantil, isso aqui é remuneratório. Vamos ajustar isso primeiro e depois a gente faz o valuation. Mas, e assim, tem muitos detalhes que fazem, e a gente vê muito isso, tá? Então, primeiro você tem que garantir que é mercantil. Mas agora, do ponto de vista do relatório, né? De novo, não existe para muitas empresas essa obrigação. Mas quando você vai discutir, primeiro com o auditor, você precisa ter um embasamento técnico. Outro ponto, é melhor você ter um terceiro independente fazendo do que você tentar fazer internamente, né? E se você de fato já está usando uma metodologia que é amplamente aceita, né, por investidores, pela Receita Americana, como paralelo, e que aqui ainda não tem a lei, de fato faz muito sentido começar por aí. Né? E aí, Luiz, eu não quero que chama 409A, tudo bem, a gente chama de relatório de laudo independente de valor aqui no Brasil, né? Mas a gente vai utilizar as metodologias. Então, isso é importante. Garantir o caráter do plano antes e depois fazer a base técnica para fundamentar isso. Perfeito, Luiz. Então, acho que para quem pensa em criar um plano ou em revisar o seu plano ou expandir o seu plano, está aí a dica de ouro. Começa com uma boa estruturação, né, que envolva advogados que entendam do assunto, que tenham experiência nesse tipo de trabalho, e aí, como etapa conjunta aí, ou subsequente, faça uma avaliação com um terceiro independente para garantir esse caráter mercantil, se for o caso, né? Se for por aí, em geral, as empresas buscam essa natureza para trazer segurança. Muito bom. Luiz, contente demais aqui com a tua participação na nossa estreia. Muito obrigado mais uma vez por nos ajudar a trazer clareza para um tema aqui que é tão caro para nós. Eu queria também anunciar, né, ou lembrar, a gente divulgou recentemente numa conversa que a gente fez, mas a gente
produziu em conjunto, né, as duas companhias, um material sobre o assunto. Nós vamos deixar o link para esse manual na descrição aqui do nosso episódio, e lá vocês vão conseguir ver uma série de outros exemplos e aprofundamos um pouco mais ainda esse assunto. Então, obrigado mais uma vez aí, Luiz. Eu que agradeço, Fred, é sempre um prazer e o material, assim, a gente fez com muito carinho, né? Stock Cash Basement, de Ficou muito fato, legal. ficou muito legal, vale a pena. Boa, então a gente se vê em breve, com certeza, e a todos que participaram dessa primeira conversa aqui, que ouviram, aguarde que em breve nós teremos novos episódios. Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Um abraço.